Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se você é novo aqui, eu quero fazer um convite para você inscrever-se no meu canal e também acionar o sininho das notificações, porque isso é muito importante para você receber todas as notificações aqui do canal. Assista o vídeo até o final para você conhecer o meu conteúdo e no final, se você gostar, deixe o like aí, que isso fortalece muito o canal. Mas se você não gostar, pode também deixar o dislike. O seu feedback é muito importante para o nosso canal. E se você ainda quiser e puder me ajudar mais um pouquinho, você pode compartilhar este canal nas suas redes sociais, tá bom? Você também que já é inscrito, muito obrigado pela sua presença toda semana aqui. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar a última lição da classe dos adultos do segundo trimestre de 2022. Esta aula vai ser ministrada em classe no dia 26 de junho de 2022 e vai ser a última aula desse segundo trimestre. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre os valores do reino de Deus. Estudamos aí 12 lições abençoadíssimas e hoje estamos aqui com a última lição desta revista. O título desta lição é A Verdadeira Identidade do Cristão. Texto áureo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7 e versículo 21. A verdade prática diz: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Então, você também tem a leitura bíblica em classe, que é muito importante que você realize, tá bom? Está em Mateus capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 27. Você pode dar uma seguradinha no vídeo, pausar o vídeo e logo após realizar uma leitura, atenta e, se puder, mais de uma vez, para fixar a leitura na sua mente e depois você continua a assistir a aula. Vamos ver agora, ter uma visão panorâmica da nossa lição de hoje. Nós vamos ter aí 3 pontos principais, como de costume. O primeiro, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Segundo ponto, em quem estamos alicerçados? É uma pergunta, Em quem estamos alicerçados? E no ponto de número 3, por fim, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Então é isso que nós vamos estar vendo nesta aula. Então vamos lá para o primeiro ponto, fique atento aí, tá bom? Não abandone o vídeo, porque tem muitas pessoas que começam a assistir o vídeo e abandonam. Assista até o final para você ser abençoado. Vamos para o primeiro ponto, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Subtópico 1, uma fé só de palavras. Ou uma pergunta, Uma fé só de palavras? Então, em Mateus capítulo 7, nós temos uma expressão lá no versículo 21, está aí na sua revista: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Então, esse texto mostra que no reino de Deus
Apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Então, existem pessoas que eles estão vivendo um evangelho só de palavras. Senhor, Senhor. Chamam Deus de Senhor, né? Mas da boca para fora. Por quê? Porque as suas atitudes, elas não condizem com as palavras. Eles falam uma coisa, porém vivem outra coisa. Então, o apóstolo João, no capítulo 3, da primeira epístola, versículo 18, ele deixa isso um pouco claro, né? Deixa claro essa questão de não amar a Deus somente de língua, não amar a Deus somente por palavra, mas por obra e por verdade, em obra e em verdade. Então, é necessário que nós sirvamos a Deus com obras, não somente de palavras. Então, isso é o que está aí no primeiro subtópico. A fé pode consistir somente em palavras? Não. A fé precisa ser materializada em obras. Ok? Então, o segundo ponto, os milagres não transformam o caráter. Isso aqui é muito forte, porque, com todo respeito, né, há muitas igrejas que supervalorizam os milagres. Jesus pode operar milagres hoje? Pode levantar o paralítico, curar o cego, o coxo, o aleijado, a pessoa que está com câncer, com AIDS, qualquer tipo de doença? Pode. Jesus pode curar todo tipo de doença, mas o milagre, ele não transforma o caráter da pessoa. Se a pessoa não tiver um encontro com Cristo, não tiver uma verdadeira transformação no entendimento, como diz Romanos 12:2, ele não muda de caráter, né? Então, o versículo 22 da leitura bíblica em classe diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? Então eles vão fazer perguntas para Jesus e Jesus vai responder. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então isso mostra que pessoas que supostamente realizaram milagres em nome de Jesus vão ser condenadas. Por quê? Porque os milagres não transformam ninguém. Tá bom? O que transforma é o Espírito Santo, a palavra enxertada no coração do pecador. Subtópico 3, fazendo a vontade do Pai. Então, o versículo 21, né, dividindo ele em duas partes, nós vimos aí que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas quem entrará no reino dos céus? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, somente aquele que faz a vontade de Deus que está no céu, esse vai ser salvo. E onde nós conhecemos a vontade de Deus? Expressa hoje para todos nós, na Bíblia Sagrada. Aqui está toda vontade de Deus revelada ao ser humano. A Bíblia Sagrada. Se você quer conhecer a vontade de Deus, é só ler a Bíblia, estudar a Bíblia que você vai entender. Então Jesus, ele é o maior modelo de alguém
que fez a vontade de Deus. Se você quer alguém, né, em quem você vai se espelhar para fazer a vontade de Deus, se espelhe em Jesus. Olha o que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz. Paulo escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo de número 8, ou melhor, capítulo de número 2, né? E versículo de número 8, olha o que Paulo diz aos Filipenses. E achado na forma de homem, falando sobre Jesus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus é o maior exemplo de obediência a Deus, obediência ao Pai. Ok? Então nós encerramos agora esse primeiro ponto. Se você tem algum comentário a deixar aqui, alguma pergunta, é só deixar aqui nos comentários que nós vamos responder a sua pergunta, deixar aí um joinha no seu comentário, porque isso é muito bom para o nosso aprendizado, ok? Então vamos para o segundo ponto, que diz o seguinte: em quem estamos alicerçados? Então, qual é o nosso alicerce? O primeiro subtópico diz: o alicerce começa pelo ouvir. Então, tudo começa pelo ouvir a palavra de Deus. É o que Jesus disse, né? Mateus registrou no versículo 24 da leitura bíblica em classe, que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Então, o alicerce da nossa vida espiritual, ele começa pelo ouvir, o ouvir da palavra, o ouvir da palavra de Deus. E quem não ouve a palavra de Deus, ele não tem como nem iniciar o seu alicerce. Daí surge a necessidade de estar ouvindo a palavra de Deus, ouvindo no culto de ensino, no culto de domingo, na escola dominical. E quando nós falamos em ensino, principalmente no culto de ensino e na escola dominical, e são as duas entidades, né, que a igreja tem como duas armas de ensino da palavra de Deus. Então, o crente que não participa de escola dominical e de culto de ensino, provavelmente, né, ele não vai ter um alicerce firme. Por quê? Porque ele já começou errado. Ele já começou errado, ele já começou não fazendo o seu alicerce da maneira certa, porque o alicerce começa pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E aí o subtópico 2 diz a importância de um bom alicerce. Então, todo construtor, ele sabe que a construção, todo pedreiro, todo construtor sabe que a construção precisa de um alicerce firme, um alicerce bom, né? Então, quando se ergue um edifício com um alicerce mal estruturado, a ruína desse edifício é certa. Então, quando uma pessoa aceita Jesus e ele ouve a palavra, crê, se ele não for alicerçado na palavra, a ruína espiritual desse novo cristão é certa, porque ele não tem alicerce, ele não tem substância, né? Então Jesus aqui, ele usa a figura de dois construtores e dois alicerces, né? Aquele construtor que edificou a sua casa na rocha e aquele construtor que edificou a sua casa na areia.
Então, dois tipos de construtores, dois tipos de casa. Casa edificada na areia, casa edificada na rocha. E a palavra rocha aí, no grego, é a palavra petra, né? A palavra petra, que significa cordilheira, né? Algo forte, uma rocha, né? Uma grande pedra. E metaforicamente significa segurança, firmeza, substância. Então a casa edificada sobre a rocha é uma casa firme, uma casa que não se abala. Ao contraponto, temos a palavra amnos, no grego, que significa areia, terra arenosa, né? Areia movediça, e metaforicamente significa instabilidade, é algo que não tem estabilidade, é algo que não tem firmeza. E aí nós vamos para o subtópico 3, a relevância do praticar. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e aquele que pratica a minha palavra. Então, escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. Então, o construtor, né, o construtor sábio, no grego phronimos, ele é aquele construtor inteligente, o construtor sábio. Ele sabe, se eu edificar a minha casa sobre a areia, ela vai cair. Então eu tenho que edificar a minha casa sobre a rocha. Ao contraponto do construtor sábio, temos o insensato, né? É a palavra grega moros, que significa, é um adjetivo, né? De tolo, ímpio, incrédulo, né? Aquele que não ouve, que ouve a palavra, mas não pratica. Ele é o construtor insensato. Tá? Então, que nós não sejamos construtores insensatos, mas construtores sábios. Ok? Terminamos então esse segundo ponto. Se você tem algum comentário aqui nesse ponto, coloque aqui nos comentários. Nós vamos estar interagindo com você e aprendendo um com o outro. E nós vamos para o ponto 3. Ponto 3, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Jesus, o nosso maior pregador. Então, os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama os pecadores ao arrependimento, né? E para nascer de novo, a fim de entrar no seu reino. Então Jesus, no Sermão do Monte, desde o capítulo 5, ele está ensinando, pregando a palavra, e o objetivo de Jesus é levar as pessoas ao arrependimento, ok? Subtópico 2, a autoridade do ensino de Cristo. Jesus, quando ele termina o Sermão do Monte, as pessoas se admiraram da sua doutrina, porque ele falava com autoridade. Ele não ensinava como os escribas, mas ele ensinava com autoridade. E a autoridade de Jesus vinha do Pai. E ponto 3, Jesus como nossa identidade. Então, quando o Senhor Jesus se manifestar, segundo João escreve na primeira epístola, capítulo 3, versículo 2, nós vamos ser semelhantes a Ele. Então, Ele é o nosso modelo. Mas para chegarmos a esse ponto, nós precisamos andar como filhos de Deus. Ok? Nós vamos encerrar aqui a nossa aula, mas nós vamos fazer uma breve recapitulação do que nós aprendemos. Aprendemos aqui que, lá no ponto de número 1, nós aprendemos que os falsos seguidores de Cristo são condenados, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Nós vimos também sobre os alicerces
E qual alicerce você está alicerçado? E por fim, vimos aí Jesus, a nossa identidade, o nosso modelo de vida cristã. Ok? Que Deus te abençoe. Você que esteve comigo esse trimestre inteiro, né? Terminamos a revista aí, Os Valores do Reino de Deus. E na próxima semana nós já iniciaremos o trimestre novo com novo tema, um novo assunto que está também repleto de bênção para você. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.